Olá, seja toda a gente bem-vinda ao Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. No passado dia 27 de Abril, organizamos um debate sobre populismos, nacionalismos e fascismos no Festival Político em Lisboa. Há praticamente um mês das eleições europeias, discutiu-se o passado e o presente da Europa, mas também no Brasil, por este ser um assunto tão caro do outro lado do Atlântico. Fiquem com o debate. Obrigada por terem vindo, seja toda a gente bem-vinda. A nossa ideia era conversar aqui durante uns 20 minutos, meia hora, e depois passar a palavra para vocês, não só para fazer algumas perguntas, mas também para comentarem o que acharem pertinente. Isto ser um debate participado entre toda a gente. Nos últimos anos, diferentes eventos políticos em países europeus, nos Estados Unidos, na América Latina, foram entrando dentro de um mesmo chapéu o populismo, do sim ao Brexit, à eleição de Donald Trump e Jair Bolsonaro, ao crescimento da influência dos partidos de extrema-direita um pouco por toda a Europa. Quase sempre à direita, vozes que se dizem antissistema exploraram uma clivagem entre uma ideia de povo e uma ideia de elite, apoiados no medo, canalizando frustrações e revoltas de quem se sente aliado da globalização, variando os seus discursos. Para refletir sobre o que é que estes discursos significam e o que é que os alimenta, temos o João Mineiro, que é licenciado e mestre em Sociologia pelo ISCTE, bolseiro de doutoramento no Centro em Rede de Investigação em Antropologia, publicou no ano passado em coautoria o livro O Espectro dos Populismos e tem investigado, entre outras coisas, sobre políticas de ensino superior, praxes académicas, o Estado, as instituições políticas, desigualdades e classes sociais. Temos o Ricardo Marchi, licenciado em Ciências Políticas pela Universidade de Pádua, em Itália, e doutorado em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE. Atualmente é investigador num projeto sobre o movimento identitário em Portugal e dedica-se há quase 2 décadas à investigação sobre as relações entre os Estados e as organizações radicais na Europa contemporânea, em particular os radicalismos de direita. E depois temos a Thaís Dornelas, que é formada em Direito em Porto Alegre, no Brasil, aluna do mestrado em Crime, Diferença e Desigualdade na Universidade do Minho. Foi militante do Partido Comunista Brasileiro, participou em lutas de vários movimentos sociais em Porto Alegre, é mulher feminista, lésbica, mãe solteira, deixou o Brasil em 2017 face à ascensão reacionária e conservadora que levou à eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Hoje faz parte da Frente de Imigrantes Brasileiros Antifascistas do Porto, FIBRA. Eu vou ler-vos um certo. Ele sabia que o bacilo da peste nunca morre ou desaparece de vez, podia ficar dormente por anos e anos em móveis e baús de linho, que espera o seu tempo em quartos, porões, baús e estantes de livros, e que talvez chegasse um dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste levaria os seus ratos novamente e enviaria para morrer numa cidade feliz. Este é um certo da Peste de Albert Camus, publicado em 1947. Escrito como alegoria da vida em Paris sobre a ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Este livro saiu de muitas estantes quando, em 2017, a França viu Marine Le Pen chegar à segunda volta das eleições presidenciais. Ricardo, queria perceber se nós podemos comparar discursos nacionalistas e populistas atuais nos países do Ocidente com discursos dos anos 30 do século passado. Isto é uma comparação válida? Sim, muito obrigado, antes de mais, pelo convite a participar neste Festival Política e ao público pela presença e pela participação neste encontro. Tu começaste com uma citação do livro A Peste, portanto, já a partida com a ideia que nós hoje aqui estamos a falar de uma doença. Esta premissa já cria problemas para entendermos bem do que estamos a falar, ou seja, da identidade do populismo, do que é o populismo. Porque se a partida nós consideramos o populismo uma doença para ser debelada, para ser eliminada do cenário político, nos pomos em uma posição que não, na minha opinião, não permite entender exatamente o fenômeno que nós vivemos. O tema da identificação do populismo contemporâneo
com os fascismos dos anos 30 é um tema central no debate acadêmico entre analistas políticos e historiadores que se ocupam do fenômeno populista. É um debate muito complexo, porque nunca tem fim, ou seja, os acadêmicos ainda não chegaram a uma conclusão. Para ser rápido, podemos dizer que as três principais correntes sobre este tema vão de um extremo que identifica o populismo atual com o fascismo, com o nacionalsocialismo dos anos 30. É uma posição que tem a ver muito com o conceito criado por Umberto Eco a meados dos anos 90, né, o conceito de urfascismo, de fascismo eterno. Umberto Eco criou aí uma lista de 30 características, 3 dezenas de características do pior que há na produção do gênero humano: xenofobia, racismo, imperialismo, ultranacionalismo, ódio, misoginia e por aí fora. E esta ideia de Umberto Eco, existe este fascismo eterno que é possível encontrar em todos os trajetos da vida política humana, da experiência política humana, no passado, presente nos anos 30, mas hoje em dia também. Portanto, há um fascismo eterno que se repropõe sempre ao longo da história, e hoje em dia nós estamos a viver uma outra etapa deste fascismo eterno. Há depois uma posição intermédia de historiadores e de cientistas sociais que consideram o populismo um introdutor no sistema político de características autoritárias que se aproximam muito aos fascismos dos anos 30, e há uma posição no extremo oposto daquela do Umberto Eco, que é uma posição que eu compartilho mais, que sublinha mais as diferenças entre os populismos atuais e os fascismos de entreguerra. Que diferenças? Essas diferenças, algumas são evidências empíricas que é fácil ver e que, na minha perspectiva, não são aí tão interessantes, porque são tão evidentes que se tornam pouco interessantes. Por exemplo, a maioria, quase todos os partidos populistas atuais de maior sucesso não são partidos milícia. Não criam milícias militarizadas como estava na moda nos anos 30. Não utiliza de uma forma sistemática, científica, a violência política, a violência de rua, que também era um elemento fundamental do choque político entre esquerda e direita nos anos 30. Estas são as evidências empíricas mais clássicas. Há uma outra nota, que os fascismos dos anos 30 surgem de uma guerra mundial. Isso determina, em termos de cultura política, de visões do mundo e de organização social, muitas características que hoje nós não temos. Portanto, a ausência de uma guerra mundial não permite poder falar hoje de fascismo assim como nos anos 30, mas principalmente há uma terceira série de considerações que eu acho mais interessantes, que tem a ver com o ADN do fascismo e o ADN dos populismos. Dos fascismos e dos comunismos também dos anos 30, do socialismo radical e do comunismo dos anos 30. Ou seja, a ideia é que comunismo e fascismo eram propostas alternativas à democracia liberal. Ou seja, surgiam como contrapeso à democracia liberal com a ideia de eliminar a democracia liberal. Pelo contrário, os populismos contemporâneos surgem dentro da democracia liberal como consequência de um allegado mau funcionamento da democracia liberal. Portanto, o ADN dos partidos populistas mais bem-sucedidos no Ocidente hoje é próprio da democracia liberal. Interno à democracia liberal encontra uma alternativa para superar a estes problemas da democracia liberal. Pelo contrário, fascismo e comunismo eram totalmente alternativos às democracias. Eu acho que isto é um dos pontos mais importantes, na minha perspectiva, que nós temos que analisar. Ou seja, se nós considerarmos, de facto, o populismo como um fenômeno interno à democracia liberal, nós percebemos por qual razão, hoje em dia,
15, 20, 25, 30, 35% do eleitorado europeu está disponível a votar partidos populistas, né? Perché seria un bocado un absurdo, na minha perspectiva, pensar que passados 70 anos, limitámonos à Europa Ocidental e Ocidente, passados 70 anos de cultura política antifascista radicada no Ocidente, nós temos um quarto, se não um terço da população que esqueceu totalmente, né? não teve nenhuma consequência desta cultura política e decide de repente que a cena politica deve ser mudada radicalmente. Ou seja, a cultura democrática hoje em dia é objetivamente uma cultura maioritariamente presente nos países ocidentais e o populismo entra dentro desta cultura. È evidente, entra dentro questa cultura con un progetto alternativo a outros projetos que existem no panorama político contemporâneo. Portanto, isso para dizer, tomando essa perspectiva, o populismo já não é uma doença, né? Já não é a peste, o bacilo da peste que reemerge, ma è uma opção política que surge no momento de crise da democracia. Ou seja, a crise da democracia, as dificuldades da democracia não são geradas pelo populismo. O populismo é uma tentativa de respostas a problemas que a democracia já tinha. Se nós em Portugal temos 40% de abstenção nas eleições, não é por causa do populismo. Diga-se de passagem que o populismo até agora em Portugal é tão fraco que... Mas em outros países é a mesma coisa, né? Há países onde a desconfiança pelos partidos, a desconfiança pela elite política e econômica do país, o afastamento do eleitorado dos partidos, preexiste o populismo. Ou seja, há já uma crise. E o populismo surge como resposta, por parte de largas faixas de eleitores, a estas falhas da democracia liberal. João, sobre isto, numa Europa e num mundo cada vez mais globalizado, de onde é que vem esta retórica nacionalista, populista, ou se de alguma forma ela é também alimentada pela própria globalização? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu talvez começasse por fazer um comentário ao que o Ricardo disse. Justamente porque quando me convidam para falar sobre populismo, eu gosto de começar sempre com isto. Se nós lermos a imprensa ou se lermos artigos inclusive académicos sobre o populismo, nós vemos normalmente caracterizados como populistas coisas tão diferentes como Trump e Bernie Sanders, Bolsonaro e Lula, Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, UKIP e Sinn Féin, Movimento 5 Estrelas e Berlusconi. Ou, até em Portugal, há quem diga que um investigador até publicou um livro onde diz que Portugal tem o mesmo nível de populismo da França, está em 11º lugar a nível dos países europeus em termos de populismo, porque tem 3 grandes partidos populistas praticamente no poder, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e os Verdes. E, portanto, quando nós pensamos o que é o populismo, hoje em dia, não, e até podíamos discuti-lo até mais historicamente, né? Que o populismo significa tanto caracterizar os regimes fascistas italianos como os regimes do peronismo ou do varguismo na América Latina, não é? Coisas tão distintas. Ora, quando nós analisamos a forma como o populismo é usado no discurso político, eu acho que nós percebemos que se há alguma coisa que unifica o discurso em torno do populismo, é que ele é uma designação adversarial. É uma designação que serve mais, do meu ponto de vista, para classificar quem classifica do que para classificar quem é classificado. E, portanto, o populismo é necessariamente ambíguo e precisa dessa ambiguidade. Quando o populismo se refere ao povo, contra as elites, de que povo é que o populismo está a falar? É o povo, a parte, a herança da Revolução Francesa, a parte oprimida da nação? Ou é o povo, o conjunto da população que reside num determinado espaço geográfico, que tem uma língua, que tem uma história, que tem antepassados, etc. É uma entidade mítica, com uma história e com uma cultura? Ou é a soberania popular? Isto é poder constituinte? É um povo que aparece quando está ameaçado? Por exemplo, o povo argelino, o povo moçambicano, é um povo que aparece
perante uma ameaça, neste caso, perante a ausência de correspondência entre a nação e o Estado. É um povo desse tipo ou é outra coisa? Portanto, o populismo não só é ambíguo do ponto de vista de quem é classificado como populista, como é muito ambíguo na noção de povo que convoca, porque tem que ser ambíguo. Porque uma das formas que o populismo tem para ganhar espaço social e político é justamente invocar uma noção do povo que é extremamente dúbia, que está nos antípodas das classes sociais. É um povo que no tempo da espetacularização da política, isto é, no tempo da transformação da democracia num espetáculo encenado onde a maioria das pessoas é remetida a uma condição de contemplação do fenómeno político, nesse tempo o populismo aparece invocando um povo que se redescobre refletido no chefe e que se positiva perante a produção do inimigo externo. O que é que, do meu ponto de vista, o que é que nos permite compreender a afirmação do discurso populista no caso europeu? Haverá muitos fatores. Um deles, do meu ponto de vista, é a produção de um mito, que é o mito das migrações enquanto ameaça. Ou seja, se nos anos 30, ou até antes dos anos 30, a relação entre centro e periferia do mundo era vista de um ponto de vista da diferenciação biológica, portanto, a periferia do espaço central do mundo seria atrasada biologicamente. Hoje em dia, a transformação das migrações numa ameaça assenta sobretudo na passagem do biológico para o cultural. Ou seja, no centro do mundo estaria a civilização, a luz, o progresso, a tolerância, a paz. E na periferia, isto é, de onde vêm as migrações, de onde vêm refugiados, etc., estaria a ameaça, o risco, o caos, a barbárie. E aqui a questão de género adquire uma componente instrumental muito, muito forte. Já me perdi na tua pergunta. Sim, se de alguma forma, mas se calhar evoluímos também para uma questão de... Há também uma falência de representatividade a empurrar as pessoas para opções mais extremistas. Eu, por exemplo, um exemplo, a crise aquilo que a imprensa chamou a crise de identidade da esquerda francesa fez com que muitos trabalhadores que em tempos se viam representados por essa esquerda depois votassem em Marine Le Pen. Há aqui uma falência de representatividade em que as pessoas já não se veem representadas pelos partidos políticos tradicionais e esta é a opção, ou eles ou nós. Sim, ou seja, isso eu estou de acordo com o que o Ricardo disse, no sentido de que a mim parece-me que o populismo é uma resposta a uma percepção da crise da democracia. Ou seja, a política transformou-se, no fundo, num assunto de especialistas e numa ocupação de profissionais. É um fenómeno que basicamente se organiza a partir do que eu dizia de uma condição de passividade e de contemplação. Ou seja, a política é o que os políticos fazem. Foi assim que se transformaram os regimes políticos. Por exemplo, hoje de manhã estávamos a visitar as costas da cidade de Lisboa e a Associação de Moradores que contava a forma como o bairro foi destruído e as pessoas foram realojadas de uma forma que não as envolveu nos processos de decisão, colocadas junto a um aterro, sem qualquer tipo de condições. Ou seja, ela estava a falar de um processo de luta dos moradores eminentemente político, porque refletia sobre a cidade, sobre a organização coletiva da comunidade, sobre a memória, sobre o espaço, sobre o tempo, sobre a família, sobre as entreajuda, tudo o que me parece que são dimensões políticas da vida humana. E nisto ela diz, mas atenção que eu não percebo nada de política. Ou seja, a ideia de política transformou-se numa ideia de ser uma prática social especializada a que só acedem determinado tipo de profissionais com determinado tipo de características oriundos de determinado tipo de classes sociais. Isto é, a política é entendida como um mundo que é distante da maioria das pessoas. E nesse sentido, quanto mais ela é distante, mais, do meu ponto de vista, torna propícia o aparecimento de alguém que, em nome de suprimir essa distância, invoca a capacidade de interpretar como nenhum outro, um herói ou um anti-herói, que tem a capacidade de interpretar como nenhum outro o espírito da nação traída, do povo autêntico, ou de um passado que é um passado inexistente, não é? É uma mitificação sobre um passado
que na verdade diz mais sobre as condições políticas do presente do que sobre como a vida era realmente antes disso. Thais, conta-nos como é que viste estes discursos e esta lógica que o João estava a falar surgir no Brasil. Uma boa noite a todas e todos. Obrigada, Margarida, obrigada pelo convite. Eu percebi claramente a questão do populismo na situação brasileira, política brasileira, como o Ricardo pontuou. Eu fiz aqui um resumo mesmo de tudo que se passou no Brasil nos últimos anos, e é evidente aqui uma crise da democracia, né, em todos os aspectos, e que gerou essa ascensão e a eleição, né, atual, em 2018, de Jair Bolsonaro, com um discurso extremamente populista, no sentido de tentar enganar o povo de que é essa saída para uma crise que, na verdade, foi toda construída, né? Então, em 2013, no Brasil, nós tomamos força com o movimento pelo passe livre estudantil, na minha cidade, em Porto Alegre. Nós criamos um coletivo chamado Bloco de Lutas, em que a gente teve o acolhimento de várias vertentes da esquerda, que naquela época era considerado extrema esquerda. Hoje em dia já está lido como esquerda de novo. Esse movimento ele foi invadido, digamos assim, pelo movimento que posteriormente derrubou a presidenta eleita Dilma Rousseff, que são, caso vocês não saibam, aquelas pessoas que usam a camisa do Brasil, enfim, e que dançam com patos gigantes. Então, esse movimento começou... Foi mesmo uma manipulação, porque o que a gente queria era um governo mais presente. A gente está fazendo uma crítica a um governo que se dizia de esquerda, mas que esqueceu muitas vezes o seu propósito. E aí, em 2014, teve as eleições em que Dilma Rousseff derrotou o então senador Aécio Neves, e essa derrota foi muito mal interpretada, muito mal... gerou um ódio na população muito grande, né, para essa população, e cresceu daí o discurso antipetista. Nisso, a Dilma Rousseff, inclusive, foi ameaçada já quando ganhou as eleições, que ela sequer assumiria o poder, que no 1º de janeiro ela não subiria, não chegaria em Brasília. Posteriormente, criou-se uma personagem específica desse cenário todo, que é o Eduardo Cunha, que é um deputado que atualmente está preso por corrupção, e esse acabou por pedir o processo de impeachment da Dilma, né? E ele foi preso em outubro de 2016, e a Dilma foi retirada do poder do Brasil, foi afastada por crime de responsabilidade, acusada de pedaladas fiscais, que, de uma modo bem resumido, pedaladas fiscais é como se tu pedisse um empréstimo ao Estado e posteriormente pagasse ele. Não sei se me faço entender. O governo pega o empréstimo dele mesmo, paga uma conta que é um pouco mais rápida, mais urgente, e depois ele devolve esse dinheiro. As pedaladas fiscais foram usadas por mais de 16 governadores do Brasil, mas a Dilma Rousseff foi afastada do poder do Brasil, da presidência do Brasil, por ter cometido as tais pedaladas, que futuramente foram descobertas que quem assinou foi o Michel Temer. Então, na verdade, o cenário brasileiro é realmente um pouco confuso, assim. Então, assume o Michel Temer, que é o vice-presidente, e a Dilma... Peraí, só um pouquinho, deixa eu me perder aqui. Assume o Michel Temer, que foi preso mês passado por corrupção também. Então, o que acontece? Nas eleições, em 2017, em 2018, começa a preparação para as eleições presidenciais do Brasil. Tem um nome, que é o nome mais conhecido, que é o ex-presidente Lula. Esse se lança como pré-candidato e, em abril de 2017, é preso. Evidentemente que é impedido de concorrer às eleições. Logo, o PT lança uma outra candidatura com Fernando Haddad, enfim, concorre às eleições com Jair Bolsonaro, e esse assume, né, infelizmente, o poder no Brasil. Mas esse resumo todo é só para mostrar a crise da democracia no Brasil, em todos os aspectos. A crise é muito, muito forte, e ela permanece.
Até hoje, porque como a gente estava conversando antes, Margarida, como é que pode se dizer que essa eleição que elegeu Jair Bolsonaro é legítima quando o candidato preferido em todas as pesquisas eleitorais foi preso? E é um preso político, porque não existe provas jurídicas cabais que legitimem a prisão do Lula. Então, portanto, ele foi preso para não concorrer às eleições, ou seja, um projeto eleitoral, né, que culminou na eleição de Jair Bolsonaro. Então, sim, eu concordo plenamente que a crise na democracia dá espaço, né, para governos como o de Jair Bolsonaro, infelizmente. Mas não só a crise da democracia, mas também há em Jair Bolsonaro o atender a determinados discursos falávamos há pouco da ideia de segurança, de um Estado forte ou seja, há toda também, ele alimenta todo um discurso que dá segurança às pessoas. Achas que isso era também algo que já era sentido antes e que de alguma forma a candidatura dele legitimou esse discurso? Com certeza, ele aproveitou, né? Ele aproveitou, porque esse movimento que eu citei, que começou, que tomou conta do movimento Passe Livre em 2013, eles já saíram às ruas pedindo, intitulados como movimento sem partido, que meu partido é o Brasil. E isso faz com que, né, demonstre claramente a crise partidária que o Brasil enfrentava. Eram pessoas que se diziam contra a corrupção. E se dizer contra a corrupção é muito amplo. Porque quem aqui não é contra a corrupção? Então, pega muitas pessoas para esse bloco, né? Quando se diz eu sou contra a corrupção. E o Jair Bolsonaro, ele cresceu muito nesse movimento de como é que eu vou explicar? Ele não era um discurso fixado num assunto, enfim, era um discurso muito amplo que podia pegar muitas pessoas. E despertou também aquela que a gente pode chamar de, não sei, aquela parte que sempre foi reprimida entre a gente com os seus discursos de ódio, né? Jair Bolsonaro, como todos aqui devem saber, comete imensos discursos contra a população homossexual, LGBT no todo, contra a população negra. Então, com certeza, tem tudo a ver. Ele englobou, né? Ele pegou como é que eu vou dizer? Ele pegou um caminhão sem freio e fingiu e pintou que ele era a salvação, né? Para conseguir a eleição. Principalmente na Europa, nós vemos vários partidos tradicionais vindo a aliar-se com outros ditos tradicionais, aliar-se com outros de extrema-direita para conseguir governar. Isso passou-se na Áustria, também em Itália e em Espanha, onde o Vox apoia no Parlamento a coligação entre o Partido Popular e os Cidadanos que governa a Andaluzia. Esta pergunta era para qualquer um de vocês queira responder, mas de alguma forma os partidos ditos do sistema estão a legitimar alguns discursos extremistas, xenófobos e racistas, estão a incorporá-los no sistema político? Sim, vamos a ver. A situação na Europa é mais complexa. Nós temos os partidos da chamada direita mainstream, que têm atitudes diferentes em relação aos partidos populistas, aos partidos de extrema-direita. Temos alguns países onde permanece aquilo que é chamado cordão sanitário, em que a direita não quer ter nada a ver com a extrema-direita, o caso clássico, o caso francês, em que a Marine Le Pen, mas Jean-Marie Le Pen, todo o Front Nacional sempre ficou fora das instituições do Parlamento. Temos outros países como a Áustria, onde, pelo contrário, a extrema-direita já há vários anos, não é uma coisa do governo Kurz, já no período de Haider tinha participado no governo da OVP. A Itália também é um caso clássico em que, aliás, uma extrema-direita de cariz neofascista, que era o Movimento Social Italiano, depois tornado Alleanza Nazionale, participa no governo. Portanto, temos outros casos em que as direitas não se aliam diretamente com a extrema-direita, aceitam às vezes o apoio externo ao governo, e em qualquer dos casos tentam de roubar a agenda política da extrema-direita, introduzindo temas no debate político. O que é que nós podemos notar? Podemos notar que quando a alegada ameaça da extrema-direita entra nas instituições, tende a moderar-se, né? Ou seja, esta legitimação da extrema-direita dentro do panorama político tem um efeito de moderar o antissistema da extrema-direita, né?
Marine Le Pen contém um discorso ainda muito antissistema, perché nunca partecipò a nível nacional, a nível local é uma outra coisa, nunca participou a nível nacional no sistema. Quer o seu pai, Marine Le Pen já moderou o discurso do seu pai, ma quer o pai, quer a Marine Le Pen, mantém ainda um discurso muito antissistema perché ainda não tiveram acesso ao poder. Na Itália, por exemplo, come stavo dicendo, o movimento sociale italiano, portanto, os fascistas italianos, que sempre foram considerados totalmente alheios a qualquer possibilidade de participar no governo, entraram no governo em 94 e participaram em 5 governos sucessivos, e a Itália, que eu saiba, permanece uma democracia com os seus problemas, mas continua uma democracia. Temos outros casos em que uma direita dura, é o caso da Hungria, por exemplo, funciona de tampão para uma direita ainda mais radical, ainda mais extrema, né? O Viktor Orban, o Fidesz de Viktor Orban, que hoje em dia é um dos targets privilegiados dos inimigos do populismo ou da extrema-direita, mas de fato o Viktor Orban mantém o partito Jobbik, um partito também com algumas características, pelo menos na sua origem, neofascistas, na oposição. Um partido relevante, com 15% de eleitorado, mas que é mantido na oposição. Portanto, na Europa nós não temos um comportamento unívoco dos partidos mainstream em relação à extrema-direita. Temos um comportamento muito diversificado, mas com padrões bastante comuns. Ou seja, para ser claro, na Europa Ocidental nós temos o populismo na oposição, no governo, já há um quarto de século. 25 anos. 25 anos em termos de política não é pouco. Já nos permite ter uma quantidade de dados empíricos suficiente para perceber o que é que vem aí. E o que é que vem aí é a participação na vida democrática do país. Não há um único país da Europa Ocidental onde a extrema-direita entrou no governo que deixou de ser uma democracia liberal. Depois podemos falar eventualmente da opção democracia iliberal de Viktor Orban, que tem também interesse. Mas os dados empíricos nos mostram isso. Dados empíricos há 25 anos, não a partir de ontem ou de anteontem, há 25 anos. E, por exemplo, com base nesses dados empíricos, não tenho dúvida, espero, que a participação do Vox no Parlamento andaluso, ou possivelmente num governo nacional, depois do resultado eleitoral de amanhã, se a sondagem será confirmada, manterá a Espanha dentro da família das democracias ocidentais, porque assim os dados empíricos nos mostram. Sim, mas falaste do caso do Haider na Áustria. Em 2000, na Áustria, quando esse partido populista de extrema-direita, o Partido da Liberdade, se coligou com o governo conservador, a União Europeia impôs sanções diplomáticas a Viena, ou seja, por haver esta coligação com um partido de extrema-direita. Agora que Berlim, Amsterdão, Paris se enfrentam as suas próprias lutas contra movimentos populistas, acho que a UE mudou de postura. O que é que mudou entretanto? Bem, há muitas diferenças em relação aos anos 30, como já foi aqui acentuado, mas uma característica que eu acho que não é exatamente igual, porque a história nunca se repete, mas pelo menos é bastante próxima, é de que os movimentos de extrema-direita basearam-se sempre na cooptação das direitas tradicionais e das oligarquias económicas. Não foi possível nenhum regime fascista sobreviver e reproduzir-se durante muito tempo sem a cooptação de uma parte do sistema político à direita e sem as grandes oligarquias. E, portanto, a ideia de sequer até que o populismo é antissistémico, quer dizer, pode ter um discurso de expulsão do sistema, de ser antissistémico, que manda pela janela, mas que depois volta, aliás, manda fora pela porta, que volta pela janela, porque de facto não há nada de antissistema. E isso nota-se no caso da União Europeia atual. Eu acho que o exemplo mais paradigmático e simbólico da forma como a direita tradicional na mainstream na União Europeia incluiu, apadrinhou, neutralizou e higienizou a parte de um discurso autoritário e agressivo da extrema-direita foi a forma como o Juncker recebeu há uns 2-3 anos o Orbán na Comissão Europeia, dizendo para os seus colegas de governos europeus: lá vem o nosso ditadorzinho, enquanto se ria. E portanto
Claro que pode haver uma mudança no discurso, na prática, na política, nos programas, quando se está fora das instituições de governo e quando se está dentro, obviamente, e acho que o caso do Syriza está aí para comprovar tragicamente. Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos um problema fundamental na Europa, que é o facto de os partidos de direitas tradicionais estarem eles próprios a assumir um discurso crescentemente xenófobo e autoritário, ao mesmo tempo que os partidos da social-democracia tradicional se renderam ao neoliberalismo e, portanto, endireitaram a sua política, e ao mesmo tempo que se procura que a esquerda vá para o centro. Portanto, nós temos uma uma reconfiguração à direita do mapa político, e que podemos achar que formalmente ainda temos instituições democráticas, mas nós também, uma coisa que podemos ver empiricamente é que crescentemente há uma desconfiança no sistema político, há um processo de abstenção cada vez maior, e quer dizer, para uma parte das pessoas que vivem neste continente pode permanecer alguns padrões básicos de condições de vida e de dignidade, etc. Mas para outra parte da população que vive neste continente, vive em condições subhumanas já. Muitas vezes, quando se discute o caso português, se é uma exceção, se não é uma exceção, eu acho que depende muito da perspectiva, porque quem desce a Avenida da Liberdade no 25 de Abril, de cima para baixo, na marcha anual, de facto, podemos todos ficar muito contentes com a festa da democracia nas ruas, mas para os jovens que a subiram do Rossio para o Marquês de Pombal, há uns meses atrás, depois da repressão policial de que foram alvo num bairro, que agora sim começa a ser visível, porque as pessoas hoje em dia têm formas de gravar e de divulgar aquilo que acontece, para essas pessoas, de facto, é uma experiência muito diferente. Portanto, mataram-se pessoas dos anos 90 em Portugal, portanto, eu teria muito cuidado com a ideia de Portugal é uma exceção em termos da afirmação destas ideias, até porque acho que a característica central que permite a estas forças populistas, autoritárias de extrema-direita crescer, que são no fundo é o resultado da crise económica, social e política, tal como nos anos 30, nos anos 30 a primeira grande crise dos sistemas liberais e agora a segunda grande crise dos sistemas liberais. Essa crise tem tendência a aprofundar-se num plano económico, social e político. Vários economistas têm antevido que podemos entrar muito em breve numa nova crise financeira que vai ter repercussões económicas, aprofundar uma crise social que continua a existir, inclusive em Portugal, e portanto o caldo que origina o populismo e o autoritarismo, etc., está aí. E, portanto, alimentar a ilusão de Portugal vai ser uma exceção no quadro europeu, parece-me, para dizer o menos possível, parece-me um bocadinho ingênuo. Mas eu gostava de fazer uma pergunta super breve sobre o Brasil. Uma das coisas que se diz sobre a diferença entre o fascismo nos anos 30 e agora é de que nos anos 30 havia em contraponto aos movimentos fascistas, havia um movimento revolucionário, havia a União Soviética, havia o perigo do comunismo, e que hoje em dia não existe esse contraponto e, portanto, as novas forças populistas prescindem da violência política mais direta. Há esse argumento. Queria-te perguntar sobre o caso brasileiro, porque na Europa, temos estado aqui a discutir muito a Europa, mas no caso brasileiro há violência política já, não é? Há mortes de pessoas que se opõem ao sistema, há uma violência diária muitas vezes invisível que não passa para fora. Portanto, será que no caso brasileiro os novos populistas não prescindem já da violência política e a executam diariamente? Pois, eu estava a ouvir a fala do Ricardo e a prestar bem atenção no sentido que ele disse que na questão europeia já não se repete a questão do militarismo, a questão da violência de rua, enfim. Mas eu acho que isso não é o que se passa no Brasil, porque nós temos lá a questão militar brasileira é muito grande. Nós temos uma polícia militar extremamente duvidosa, no sentido de que já foi apontada como uma polícia de extermínio e de extermínio de grupos específicos, né? Porque a polícia militar brasileira ela está intrinsecamente ligada às estatísticas de morte da população jovem negra no Brasil. Nós temos também
aí passando pela questão, de novo, da crise da democracia, o assassinato de militantes políticos, e aí nós temos o caso, claro, da Marielle Franco, em 14 de março de 2017, não, 2018, eu estou um pouco atrasada no tempo já, porque é tanta coisa que acontece, enfim. E temos também as questões de pessoas públicas, pessoas de cargos públicos, ou que abandonaram, como Jean Willis, ou pessoas que como Márcia Tiburi, que, enfim, que estão a sair do Brasil no sentido de procurar segurança, porque já não é possível viver lá, dada as ameaças, né, do que é ter um pensamento crítico no Brasil atualmente. E isso tudo é muito problemático, no sentido de que, como a gente estava falando antes, me parece que a imprensa internacional acaba divulgando sempre as questões, as bobagens, né, ditas por Jair Bolsonaro. E as coisas que realmente são focos, como, por exemplo, Jair Bolsonaro ser vizinho de um dos policiais presos pela morte, pela execução da Marielle Franco, isso teve pouca divulgação. Ele é vizinho, e eu quero deixar aqui registrado para vocês que ele é um policial aposentado. Um policial aposentado no Brasil ganha, olha, eu vou chutar por alto, ganha 2.000 euros, por alto. Como que um policial aposentado mora num apartamento, num edifício de luxo, num bairro de luxo, e é vizinho do presidente da República? Então, é óbvio que Jair Bolsonaro é ligado às milícias brasileiras. É óbvio que ele é ligado ao crime, e isso remete, de novo, à fala do Ricardo, de que o Brasil vive um tempo atual em que, sim, é um discurso populista ligado, sim, ao militarismo, à violência, à perseguição, em todos os aspectos. Pelo menos é o que eu entendo disso. Passávamos agora para questões que queiram fazer. Quem seria a mesa? Fiquei satisfeito de não estarem aqui os políticos habituais, porque senão éramos todos limpos e todos aldrabados. Mas, por outro lado, estamos perante académicos, historiadores, e que disseram muitas coisas interessantes, e que registro que não pode haver uma definição de populismos, porque são muitos, variados. E aquilo que disse o João Mineiro é certo. A categoria adversarial é utilizada constantemente. E hoje fez isso. Comparou-se a Marine Le Pen ao Jean-Luc Mélenchon. E hoje ninguém fala dos coletes amarelos, que devem ser fascistas, populistas, distribuidores da religião, incendiários, que não são. A França está dominada por uma oligarquia forte, em que todos os empregados do Eliseu ganham 10 a 12 mil euros. O Macron nunca foi escrutinado. O Macron ganhou as eleições contra o medo da Le Pen. A Le Pen não tem subido tanto como se diz. E coitados dos coletes amarelos. Andam há 23 semanas a lutar numa tradição que vem da Revolução Francesa, da Comuna de Paris, e que é um fenómeno social novo e que nos últimos 50 anos veio dar uma dimensão maior, porque o maio de 68 não foi a liberalização dos costumes, foi uma autêntica revolução que foi traída pelo Partido Comunista Francês. E os partidos sociais-democratas e os partidos comunistas desapareceram porque foram subjugados ou quiseram-se agrilhoar à democracia representativa. E, meus amigos, onde é que está a democracia participativa? Saiu das cocheiras? Foi para onde? Não existe. E, portanto, aquilo que eu queria dizer, que estar a comparar a Marine Le Pen ao Jean-Luc Mélenchon, que teve 10 milhões de votos na primeira volta, mas não é pelos votos, da esquerda,
que não quer o Macron. O Macron já desceu de 60 para 22, 24. E agora fez uma operação com a Igreja, com a Notre Dame, para não discutir o que o senhor rei quis fazer. O que acontece hoje em dia é que há uma crise profunda da democracia representativa, dos nossos eleitos. Eles aumentam-se a si, e unanimemente. É do PC, é do Bloco, é do CDS, é do PS. Nós vamos confiar na Assembleia da República? Eu não. Eu, neste sentido, sou populista. Já estamos 2, é ótimo. Obrigada. Não, deixe-me só acabar. Eu termino já porque eu não quero monopolizar isso. Mas quero dizer algumas coisas. Eu não estou a fazer nenhuma crítica à mesa. Só queria referir que o Mineiro tem uma ideia da possibilidade da mudança da democracia representativa, acabando com o espetáculo. Ele deve ter uma influência entre análise situacionista. Deve ter. Não tem. Tem, com certeza. Né? E eu acho que não é feio, porque foram os primeiros a identificar a política com o espetáculo. Isto é o que acontece, mas é um mau espetáculo. Não é? Portanto, hoje não podemos falar de populismo. E eu vou-vos já só dar um exemplo. Na SIC Notícias, há 2 a 3 anúncios. Um sobre o Trump e outro, parece que é os Gilets Jaunes a dar porrada na polícia. Tem visto isso? Ora, não é isto que acontece. É a polícia que carrega, que mata, que tira olhos a 8 pessoas, que fragmenta membros, que utiliza armas de guerra. Armas de guerra. Granadas de fragmentação. E, portanto, o que eu queria dizer aqui é que a democracia representativa tem que estar sempre em confronto ou no intercâmbio de cavalheiros. Eu gosto muito do cavalheirismo. Obrigada. Vamos ter que passar, senão não conseguimos. Pode. Eu já disse o que ele queria dizer. Obrigada. Só queria dizer uma coisa. Daqui a uns dias, isso é um anúncio, daqui a uns dias vão assistir um filme, aqui, não sabemos, em princípio será numa sala, no Nimas ou no Monumental, um filme sobre os coletes amarelos, não sobre os coletes, sobre as famílias e as pessoas. Se tivermos possibilidade, a cabeça de lista da França Insubmissa e do João Branco, que é um grande animador político da situação atual. Cá em Portugal, ainda não vi nenhum intelectual temos mesmo falar. Não temos mais tempo para ninguém. Eu não vi nenhum intelectual falar dos coletes amarelos. Nenhum. Vamos ver se mais alguém fala. Podemos passar aqui, deste lado. Pedir que fosse um bocadinho mais conciso para darmos a oportunidade das pessoas. Boa tarde. Vou mesmo ser conciso. Tenho 2 perguntas a fazer. Portanto, não vou defender aqui nada, mas vou perguntar. Não percebi muito bem a diferença entre populismo e radicalismo. A moderadora disse: temos um partido dos populistas de extrema-direita. É uma expressão sua, Partido Populista de extrema-direita. Eu queria perguntar, então, há partidos populistas que não são extremistas? Ou então há partidos populistas que não são de extrema-direita, porque você definiu, pôs-me tudo junto, Partido Populista de extrema-direita. Para distinguir isto, tanto é extremismo, populismo e direita-esquerda, porque não percebi bem, portanto para distinguirem realmente entre populismo e radicalismo. Outra coisa era, também disse, o senhor mais jovem definiu o populismo como antissistémico. Não percebi muito bem o que é que entende por populismo como algo antissistémico. Porque, tradicionalmente, quem é contra o sistema é a extrema-esquerda. A extrema-esquerda tem, pelo menos, o hábito de ser mais contra o sistema. E, ora, você definiu isso como populismo como antissistémico, também penso que foi um pouco na linha da direita. Portanto, aí fica também confuso. Era para esclarecer. Obrigado. Se calhar o Ricardo falar primeiro. Sim.
Aproveito para responder à sua pergunta, para responder também ao princípio do comentário do senhor que antecedeu. Na verdade, existe uma definição de populismo. Está bem definido na literatura, os acadêmicos, os analistas há muitos anos estão a propor definições de populismo, e a definição existe. Fundamentalmente, o populismo é uma atitude que vê os de baixo contra os de cima. Ou seja, há uma ideia de povo com características positivas, atraiçoado por elites políticas, econômicas e sociais que têm o controle da situação e que não correspondem à vontade popular. Portanto, perante esta definição, para simplificar ao máximo, os de baixo contra os de cima, nós podemos ter partidos populistas tanto de direita como de esquerda. Por exemplo, um líder populista de esquerda, famosíssimo, Hugo Chávez, tinha um discurso de um povo idealizado, orgânico, que estava a combater contra as oligarquias norte-americanas, econômicas, geopolíticas, que oprimiam o povo venezuelano. Portanto, nós podemos ter líderes populistas ou partidos populistas tanto de direita como de esquerda, tendo este mínimo denominador comum, que é a ideia de os de baixo contra os de cima. Em relação à diferença entre extremismo e radicalismo, também esta é complicada, porque aí também há um forte debate entre os analistas sobre a definição de radicalismo e extremismo. Eu lhe apresento só, para ser curto, como os alemães resolveram o assunto, porque para os alemães era muito importante, para as instituições alemãs, era muito importante decidir quando um partido de direita devia ser ilegalizado por causa do passado nacional-socialista. Então, a Corte Constitucional alemã, o que é que diz? Bom, há partido de direita radical, que são partidos que se opõem ao sistema, mas se opõem ao sistema dentro das regras do jogo, dentro das regras constitucionais. Portanto, é permitido ter-se uma posição radical na política, uma vez que se aceitam as regras do jogo. Pelo contrário, há partidos extremistas, que são os partidos que se opõem à situação política, mas fora das regras do jogo. Ou seja, não aceitam as regras do jogo democrático e querem subverter o sistema político. Portanto, os alemães resolveram assim: direita radical é permitida, extrema direita não é permitida. Mas esta é uma forma de definir a diferença entre radicalismo e extremismo. O debate ainda está aberto. Eu não perguntei qual era a diferença entre radicalismo e extremismo. Eu perguntei qual era a diferença entre populismo e radicalismo. Neste momento não há diferença, porque os partidos populistas são considerados partidos que entram no sistema político para mudar radicalmente as regras do jogo. As regras do jogo no sentido, preferem apresentar uma democracia participativa e direta à democracia rappresentativa. Por quê? Porque a democracia rappresentativa atraiçou os seus objetivos, que era aquele da representação popular, né? Ou seja, os representantes do povo não representam ninguém. Portanto, a solução proposta pelos populismos é a democracia direta, a democracia participativa, o contato direto entre o eleito e o eleitor. Aliás, a identificação mesmo do eleito e do eleitor. Portanto, nesse sentido, é radical no panorama político, em oposição aos partidos mainstream, aos partidos do sistema. Tem uma proposta radical neste sentido. Come stavo dicendo antes, aquilo che acontece è che molte volte questi partiti radicali, una vez che entrano no sistema, normalizzano dentro do sistema. Portanto, podemos considerarlo radicais nesse sentido, no sentido de uma alternativa radical à realidade existente, à realidade política existente. Recolhíamos mais 2 ou 3 perguntas antes do João responder e depois responde-se a tudo junto. Pode ser aqui à frente?
Olá, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. É assim, pelo aquilo que me relatou em relação ao Brasil, parece-me que aconteceu um bocadinho com aquilo que aconteceu com a Primavera Árabe, que houve um movimento de grassroots, pequenos movimentos sociais que tinham objetivos completamente diferentes, que depois, oportunisticamente, foram aproveitados por entidades políticas, chamemos-lhe assim, e foram utilizados para justificar a implementação de um programa muito mais radical. Acha que foi isso que aconteceu no Brasil? Recolhemos mais duas e depois respondemos todos juntos. Ali atrás, por favor. Olá, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, assim, eu acho, não é nenhuma pergunta, mas é uma colocação. Eu acho assim, alguns eventos aqui têm convidado somente algumas partes para virem, e eu discordo totalmente ali da opinião que foi feita sobre o aspecto brasileiro. Não houve golpe em parte nenhuma, até porque tudo aquilo lá está respaldado pela lei. Tem 40 países contribuindo com a pouca vergonha, com o grande roubo, o grande assalto que foi feito durante 16 anos. São 300 pessoas que estão no inquérito, tá, da nossa justiça, 300 criminosos. Tá? Assim, eu acho que vocês devem procurar muito mais informações a escutar um discurso assim de pessoas que têm um lado, tentam se fazer vítima, aonde o nosso país, e tentam desqualificar a votação que teve agora e desqualificar as pessoas que votaram. Isso é de uma baixaria, e ainda mais uma pessoa que defende um lado que é totalmente criminoso, que ficou 16 anos lá e que ninguém suportava mais. Aquilo lá está tudo baseado em direito, em 40 países que contribuem com evasão fiscal, com 23 milhões de pessoas desempregadas, 100 bilhões em dívida, certo? Então, aquilo lá, quando vocês forem ouvir, eu acho que vocês devem pesquisar muito mais a escutar um discurso com lado de vitimista e mentiroso. Obrigada. À frente. Boa tarde. O meu nome é Ricardo Santos, tenho 27 anos e sou licenciado em gestão de empresas. Ou seja, a minha área de estudo é economia. Donald Trump é muito caracterizado por ter um discurso populista, e a minha pergunta é para $1 milhão. Porque é que no primeiro trimestre de 2019 a economia americana cresce 3,2% e a economia europeia continua a não ser competitiva, que as pessoas tenham um alto nível de impostos, em que Portugal continua a viver num espectro económico e social desde os anos pós-25 de Abril? Porque é que uma economia que se diz muito boa, que é americana e que teve um discurso muito populista e muito nacionalista através de Donald Trump, as pessoas continuam a ter cada vez mais trabalho, mais dinheiro, as pessoas continuam a ter a sua dignidade e a sua qualidade de vida. E em Portugal e na Europa isso não acontece, e como tal aparecem porque o sistema democrático europeu está falhado, completamente falhado, através da democracia representativa, e como tal gostava de ouvir uma opinião, precisamente do Ricardo ou do João, porque vivem na Europa, sim, para perceber porque é que isto acontece. Sim, obrigada. Se calhar aquela senhora ali atrás. Pode ser? Boa tarde. Eu não ouvi a Thaís falar em golpe. Ouvi aqui, e foi um golpe. Outra coisa que eu queria colocar, eu sou filha da ditadura. Meu pai foi preso político durante muitos anos, ficou preso e morreu. Eu vivi a ditadura no Brasil durante 20 anos. E as pessoas que assumiram o país depois da ditadura, que foi o Fernando Henrique, né? Antes disso o Sarney, mas o Fernando Henrique, deu uma certa abertura, e nós depois tivemos, e que eu participei de uma forma muito forte, e não só e corajosa, que foi nos movimentos sociais, e hoje até fico emocionada, mas sem medo, porque às vezes nós estamos ladeadas de pessoas que querem o tempo todo fazer com que esse medo volte e tome conta de nós. Aí sim, é que nós aí teremos sim a democracia, como estamos aqui a discutir, fraca. Eu estive no movimentos sociais lutando para Lula lá, hoje eu estou lutando para Lula livre. E não estou aqui lutando partidariamente. É uma questão de dignidade, é uma questão de direito. Outra questão que nós lutamos muito, porque foi uma colocação aí, que a questão da democracia fraca tem
uma vertente, foi o abandono dos movimentos sociais. E esse abandono no Brasil dos movimentos sociais abriu uma brecha para que as igrejas, e aqui não estou fazendo crítica de quem é cristão ou não, é a abordagem que se dá das igrejas assumirem esse papel. E assumiram com um discurso, estamos aqui discutindo se é populista ou se é soberania popular, populista. Se nós hoje temos no poder uma ministra da cidadania, que é uma pastora da igreja, e que diz que as mulheres têm que usar rosa e cuidar dos maridos e dos filhos e dos homens que estão ladeando, só aí já percebemos como temos um retrocesso no Brasil, não é de 20, 30 anos atrás, é de muito, muito tempo. E quando colocou aí a questão da Dilma, a Dilma foi retirada simplesmente porque o Lula saiu com 87% de aceitação do povo. Depois vem uma eleição entre a Dilma, 51% e o Aécio, 49%. E a Dilma foi o tempo todo espizinhada por uma questão que hoje também está sendo trabalhada pelo Ministério da Cidadania e pelo governo brasileiro, que é transformar um direito em ideologia. E essa questão de transformar o direito em ideologia está fazendo com que as mulheres voltem para casa, que os homossexuais sejam exterminados e que quem seja diferente, entre aspas, morram. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, teria muito mais para falar a nível histórico, sabe, assim, de conteúdo, mas eu não tenho medo. Não tenho medo. Thaís, queres... Queres pegar na questão que acabou de ser falada e na questão aqui à frente da Primavera Árabe? Eu acho que as palmas são a melhor resposta que ele poderia ter, então eu vou responder para... Como é teu nome? Desculpa. Lidiana? Lidiana, ok. Tu perguntaste sobre a questão de invasão, né, dos movimentos de direita, vamos chamar assim, ou do movimento sem partido no Brasil, tomando conta dos movimentos sociais. Isso no Brasil. Tu acha que... Se isso aconteceu... O que eu acho é que, por exemplo, há aquilo que eu vejo. Eu, pela minha profissão, eu sou arqueóloga, mas eu viajo imenso por causa disso, e o que eu noto é que, principalmente nas classes mais jovens, começa a haver pequenos movimentos sociais de discordância, porque já, principalmente através do Twitter e tudo isso. E depois eles formulam-se e são expressos em protestos. E depois, o que se notou, por exemplo, principalmente no caso que eu conheço melhor, que é a Primavera Árabe no Egito, esses movimentos começaram a ter peso político. E depois houve outros elementos já instalados dentro da sociedade, nomeadamente os tais elementos de extremo conservadores, neste caso, ultraconservadores religiosos, que aproveitaram aquele descontentamento, pegaram nesse descontentamento e depois criaram um programa político que integrava isso e depois utilizaram isso para chegar ao poder. Eu queria te perguntar se tu vês algo semelhante no Brasil. Sim, com certeza. Com certeza, porque eu citei especificamente o Passe Livre, o Bloco de Lutas, porque eu fiz parte desse movimento e foi extremamente frustrante, assim, porque nós íamos à rua já há algum tempo e reclamávamos da proximidade do governo Lula e posteriormente Dilma com as políticas neoliberais. Então nós estávamos em crítica ao governo, sim, mas nunca foi nossa pauta a derrubada da presidenta eleita. Nunca pensamos que isso pudesse acontecer. Então, diversas vezes na rua eu estive e quando eu olhei para o lado, pessoas com cartazes do eu que pago a tua bolsa esmola, enfim, e aí eles estavam tomando conta, né? Chegou um momento de uma das maiores manifestações em Porto Alegre, que nós éramos em torno de 50 mil pessoas na rua, que nós tivemos que dividir a marcha, porque não era impossível marchar ao lado deles, porque eles também são extremamente agressivos, eu acho que dá para vocês terem uma ideia. Então, e tomaram conta mesmo, utilizaram de uma pauta
para levar pauta nenhuma. Porque, na verdade, né, é um movimento sem partido, MBL, movimento livre, não sei o quê, enfim. Então, com certeza, eu acredito nisso, que se aproveitam. Assim, como é historicamente, né? Não é a minha área, a história, mas como eu acredito que a direita tem feito historicamente. Obrigada, Thais. João. Também já não temos muito tempo, por isso só fazer um comentário breve. Sobre se podemos falar de uma teoria do populismo ou uma teoria dos populismos, eu acho que é uma questão muito complicada, porque se falarmos dos populismos ainda no século XIX, e a resposta ao novo capitalismo industrial e enfim, a um certo romantismo da sociedade agrária, etc., ou se falarmos da experiência do Vargas ou do Perón ou de Itália, né? Quer dizer, é muito complicado do meu ponto de vista de fazer uma abordagem do populismo que não seja historicamente situada. Ou seja, que não é muito difícil para mim conceber uma teoria geral do populismo, é isto que eu quero dizer, que permita identificar as características gerais que uniriam tudo o que foi historicamente classificado como populismo, até porque a própria formulação, eu que sou também antropólogo, portanto trabalho muito com os conceitos que as pessoas usam para se definir a si próprias e não com os conceitos que outras pessoas utilizam para as definir a elas. Portanto, tendo também esta formação, também é engraçado perceber como de facto tantos regimes são classificados como populistas, mas eles próprios não se autodefinem como populistas, ou quem diz populistas podemos usar outras expressões que aqui também já foram utilizadas, como o que é a esquerda radical, a extrema esquerda, etc. São conceitos profundamente polissémicos. Sobre se o populismo pode ser classificado como os de cima e os de baixo, como muita teoria, sobretudo na ciência política, tem desenvolvido. A minha questão é se a divisão entre cima e baixo acrescenta alguma coisa à noção tradicional das classes sociais, da dominação baseada na classe social, ou na exploração baseada na posição relacional que se tem no trabalho, e se a formulação de uma contraposição entre povo e elite se diz alguma coisa sobre as características sociais da dominação, no sentido sociológico, ou seja, se o que permite explicar a dominação em sociedade, se é uma categoria abstrata de povo e de elite ou se são as categorias que diferenciam o próprio povo, ou seja, se são as interseções baseadas na exploração, isto é, na classe social e na economia, no género e no patriarcado, na questão colonial e do presente colonial e das populações racializadas, na questão da orientação sexual, se essas características que se interseccionam e que diferenciam internamente o povo, se não são elas mais úteis para explicar o conflito na sociedade. Sobre a questão se é ou não antissistémico, o que eu queria dizer era que, talvez não me tenha explicado bem, que essa é uma das ambiguidades do discurso em torno do populismo, é que há um discurso em torno do populismo que o apresenta como sendo antissistémico, e o meu argumento é que ele não é antissistémico. Desde logo porque ele, contemporaneamente, não questiona a própria ordem social e económica do sistema. Ou seja, se há uma coisa inquestionável sempre em torno do discurso político-económico do populismo, é o neoliberalismo e a sua lógica de organização do trabalho, a sua agenda antilaboral, o seu ataque à contratação coletiva, etc, etc, etc. Ou seja, a ordem económica que, do meu ponto de vista, origina crises que originam respostas populistas, essa ordem nunca é questionada, nunca foi questionada pelas direitas tradicionais, nem pelas direitas da extrema-direita, do fascismo, etc. E, portanto, se o populismo inclui as classes sociais, talvez inclua, mas não enquanto classes. Isto é, a sua vocação é a eliminação de qualquer possibilidade de conflito e é, no fundo, uma proposta antipluralista da organização das sociedades humanas e, nesse sentido, o populismo é tudo menos antissistémico. Ele é uma forma de reprodução, afirmação e radicalização da própria organização económica e social e política. Ricardo, pedi-te um último comentário sobre a questão dos Estados Unidos. Sim, eu não ligaria muito o conceito de populismo à performance econômica de um determinado país, ou seja, o fato que um governo seja populista permite o crescimento econômico, ou um crítico poderia dizer um governo populista faz estagnar a economia. Eu não faria esta relação direta, porque nós temos empiricamente dados extremamente diferentes. Por exemplo, o populismo de Donald Trump
corrisponde a un 3% di crescimento nell'ultimo trimestre dell'economia americana, ma il populismo del governo italiano, per esempio, corrisponde a una stagnação da economia italiana dos últimos 2 anos. Portanto, nós temos que trabalhar com dados empíricos, né? Não só com teorias. Aproveito para dizer que Donald Trump, por exemplo, na minha perspectiva, ma isto está uma parte dos analistas considera isso, consideram Donald Trump un elemento da elite norte-americana che utilizzò un discorso populista. O sea, non è un populista 100%, ma è un attore politico del primo plano economico e politico, e oggi in dia politico, del sistema politico norte-americano, però da elite, che si deu conta che aveva una janela di opportunità no sistema americano che podia ser ganha através da utilização do discurso populista, in particolare para ganhar as primárias no Partido Republicano. Né? Era a forma mais fácil, não era nada fácil para ele ganhar, conseguiu através deste discurso. Isto por quê? Eu estou a dizer isso? Porque é muito importante diferenciar também aqueles que são atores populistas 100%, ou seja, que têm atitude populista, e aqueles que são atores políticos ou econômicos que utilizam o discurso populista. Isto complica um bocado as coisas. Para voltar só rapidamente à resposta que dei ao senhor, uma outra razão do radicalismo dos populismos é o posicionamento deles sobre as clivagens do debate políticos nacionais. Ou seja, as clivagens do debate político nacionais, tendencialmente, os atores populistas assumem posições radicais. Okay? No sentido, por exemplo, sociedade multiracial, pró ou contra. Um populista de esquerda tem uma posição radical sobre no border, apertura das fronteiras. Um populista de direita tem uma posição radical sobre fecho das fronteiras e políticas heteronacionalistas. Sobre a questão de gênero, um populista de esquerda tem uma posição radical, um populista de direita tem uma posição radicalmente diferente. Ou seja, não tendem a procurar a mediação, mas tem soluções claras e radicais sobre os dois temas. Dito isso, é muito difícil, como dizia João, considerar todos populistas o rótulo da moda hoje em dia. Tornou-se o rótulo da moda e é um rótulo que se cola a toda a gente, fundamentalmente. Então, o Bloco de Esquerda é populista, o Partido Comunista Português é populista, o Syriza é populista, o Podemos é populista, a Marine Le Pen é populista. Isso cria problemas, porque no fundo o que são partidos de esquerda radical clássicos, né? Como os conhecíamos nos anos 80, como os conhecíamos nos anos 70, também a inflação do termos populistas está a criar mais problemas que solucionar na análise da realidade. Para terminar, discordo com o João sobre esta ideia aqui. Pronto, poderemos falar disso. Possivelmente a classe sociale ainda serve para interpretar a realidade social. O discurso é: o ator populista não está interessado nas divisões de classe, não está interessado nas divisões de gênero, não está interessado nas divisões à direita, é só dizer, nas divisões raciais, porque tem uma imagem de um povo orgânico com características positivas que foi violentado por uma elite política e econômica que está em cima, ou nos parlamentos nacionais, nos governos nacionais, ou em Bruxelas. Portanto, a ideia é o próprio populista, o próprio discurso populista que marginaliza estas divisões internas dos povos e valoriza a união orgânica do povo. Portanto, para nós analisarmos o discurso deles, temos que sublinhar esta característica. Se depois isto não é a realidade empírica fora, este é outro discurso, mas a ideia deles é esta. Isso é para outro debate. Obrigada a toda a gente por ter vindo e ficamos por aqui. Muito obrigada. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada João Mineiro, sociólogo, Ricardo Maqui, historiador, e Thaís Dornelas, ativista. Este debate foi preparado por mim, Margarida David Cardoso. O Bernardo Afonso fez a edição de som.
Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Mouta Fes, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lutz Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Até já!